estamos aqui retornando então para a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Ágape, e nós estamos estudando uma série chamada Enxergando o Mundo à Luz da Bíblia. E esta é então a nossa quinta aula, portanto já estamos quase no final desta série. Nós vimos na aula 1 a questão da cosmovisão, nós definimos cosmovisão. Na aula 2 nós falamos sobre a cosmovisão cristã. Na aula 3, implicações da cosmovisão na ética. Aula 4, implicações da cosmovisão na família. E hoje então, cosmovisão versus ideologia. Então, versus ideologias. Então a nossa intenção nesta aula é estar mostrando algumas ideologias, como que elas se formam e as principais características dessas ideologias. Então, aula 5, cosmovisão versus ideologias, e já vamos começar conceituando esse termo para nós termos uma ideia do que será tratado. Então vejam lá, ideologia de uma forma simples, de uma forma resumida, é um conjunto de ideias, convicções e princípios filosóficos, sociais e políticos que caracterizam o pensamento de um indivíduo, de um grupo, de um movimento, de uma época ou sociedade. Então, primeiro, essa definição é fundamental, nós entendemos. Geralmente, uma ideologia ela surge na mente de uma única pessoa. E outro ponto, a ideologia ela não acontece de um dia para outro, ela vai sendo implantada gradativamente. Então alguém tem uma ideia e essa ideia ela é divulgada, ela passa a ser difundida e muitos são simpatizantes dessas ideias e então logo você tem um grupo, você tem toda uma sociedade e às vezes até uma nação defendendo a sua própria ideologia. Então, dependendo da ideologia que você tenha, é a cosmovisão que você vai ter. Então, ideologia e cosmovisão tem tudo a ver. Como a cosmovisão é a nossa forma, a nossa maneira de ver o mundo, a ideologia, então, são os óculos que nós colocamos para ver o mundo segundo aquilo que nós achamos melhor ideologicamente falando. E vamos ver rapidamente então, sinteticamente, pelo menos 8 ideologias: a ideologia liberal clássica, a ideologia fascista, a ideologia comunista, a democrática, a ideologia capitalista, a conservadora, a ideologia anarquista e a ideologia nacionalista. Então, começando aqui com a ideologia liberal clássica, ela nasce lá no século XVII, então, portanto, desde o século XVII, a ideologia do liberalismo tem sido a peça fundamental dos sistemas sociais, econômicos e políticos ocidentais. Então, aqui no Ocidente, pegando então da Europa para os Estados Unidos, e envolvendo os demais países, essa ideologia liberal ela foi muito difundida a partir do século XVII e ela adentrou até os nossos dias. Então, tem países que enfatizam esse tipo de ideologia que é muito parecida com a ideologia capitalista também. Então, vejam só as principais características da ideologia liberal. Plena fé nos direitos, liberdade e individualidade de cada indivíduo. Defende políticas e ações destinadas a proteger os valores sociais. Acredita que o Estado precisa ter menos controle sobre o indivíduo. Então, aqui são 3 características importantes da ideologia liberal, essa ideia da plena fé nos direitos. Então, eles reconhecem os direitos de cada um, liberdade e individualidade. Então a ideia é exatamente que cada indivíduo possa ser livre, possa agir, possa ter a sua forma de agir,
defende políticas e ações destinadas a proteger os valores sociais. Então veja que tem coisas boas nessa ideologia também. Então a ideia de proteger os valores sociais, na verdade a maioria das ideologias tem esse valor, a questão do valor social, tentando preservar isso. E também acredito que o Estado deve ter menos controle sobre o indivíduo. Então o indivíduo ele teria mais liberdade, menos o controle do Estado. Também considera a livre concorrência e o livre comércio, se opõe fortemente às ideologias do totalitarismo, do fascismo, nazismo e comunismo. Então veja, a ideologia liberal, ela vai combater o fascismo, o nazismo, o comunismo, porque ela é voltada mais para as questões individuais do ser humano. Rejeita a ideia de controle total do Estado sobre o indivíduo, como nós já dissemos. Então essas são as principais características da ideologia liberal. Agora já vem a ideologia fascista. Veja que é bem diferente, ok? O fascismo foi a ideologia política que dominou em muitos lugares da Europa Central e Oriental entre 1919 e 1945. Lembrando que em 1945 ocorreu a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, em que mais de 6 milhões de judeus foram mortos, foram torturados, terrivelmente torturados. O primeiro líder fascista da Europa foi Benedito Mussolini. Então o fascismo já é uma ideologia que é bastante perniciosa e realmente ela acaba destruindo os ideais dos cidadãos. Então vejam, dentro dessas características do fascismo, nós vamos ter extremo nacionalismo militarista. Então há uma invasão militar operando por força militar, desprezo pela democracia eleitoral e a liberdade política e cultural. Então eles vão desprezar isso porque na ideia fascista quem vai comandar é o exército, é o militarismo. Crença na hierarquia social natural e domínio das elites. Vejam aí, há uma hierarquia social que naturalmente surge e o domínio que é exercido pelas elites, desejo pela comunidade do povo, em que os interesses individuais seriam subordinados ao bem da nação. Então eles têm essa ideia da comunidade do povo e aquela questão do utilitarismo também, ou seja, aquilo que é melhor para a maioria nós devemos praticar. Então o fascismo tem esse ideal. E já vem o comunismo, ideologia comunista. Vejam lá, sua origem se deu ainda na Grécia Antiga, com as ideias expostas pelo filósofo Platão. Porém, os maiores precursores dessa ideologia são Karl Marx e Friedrich Engels. Então, esses são os grandes nomes do comunismo. A ideologia do comunismo é o verdadeiro oposto da ideologia liberal. Enquanto que a ideologia liberal vai, então, favorecer o livre comércio e a questão da troca de comércio entre nações, inclusive, aqui não. Aqui no comunismo ele é oposto. É baseado na filosofia do marxismo. Ela considera a igualdade entre os indivíduos mais importante que a liberdade dos mesmos. Então a ideia comunista é enfocar a ideia de igualdade entre os indivíduos. E isso aí, inclusive, é superior à liberdade dos mesmos. Então, se for necessário impedir a liberdade para que haja igualdade, o comunismo vai agir dessa forma.
ainda que, olha só, o comunismo defende a extinção da luta de classes e da propriedade privada. Então é algo que realmente vai causar problema no país que implanta esse tipo de ideologia, porque vai combater as grandes empresas. São exatamente aqueles que são os geradores de empregos que serão combatidos por causa dessa ideologia comunista. Defende um regime político e econômico que proporcione igualdade e justiça social entre os indivíduos. Entretanto, na verdade, nós sabemos que isso é praticamente impossível. Acredita que o Estado é um instrumento de exploração nas mãos dos ricos. Por isso defende uma sociedade sem classes e Estado. Então a ideia aqui dos ricos dominando os pobres, e na ideologia comunista eles tentam quebrar esse princípio. Ainda, acredita que o sistema político e econômico deve ser controlado pelo proletariado, ou seja, a classe trabalhadora, cuidando então da economia e da política, e não um governo estabelecido. E se opõe fortemente ao capitalismo, junto com o seu sistema de democracia burguesa. Então o comunismo entra em choque com o capitalismo. Sempre nós vamos ter essas duas ideologias ou cosmovisões ideológicas brigando entre si, comunismo e capitalismo. Muito bem, agora a ideologia democrática, que é mais ou menos aquilo que nós encontramos no nosso país. A ideologia democrática surgiu no fim do século XIX, dentro do movimento do proletariado, movimento das classes trabalhadoras, como uma variação da ideologia socialista. Então vejam lá as características. Defende a garantia da igualdade de oportunidades a partir de políticas sociais, sem, no entanto, acabar com a propriedade privada. Então, diferente do comunismo e diferente do capitalismo, aqui seria um meio termo. A ideia é garantir essa igualdade de oportunidade com políticas sociais que favoreçam isso, sem prejudicar as grandes empresas. Acredita que o Estado possa intervir na economia para corrigir desigualdades produzidas pelo livre comércio. Então aqui, no presidencialismo, a ideia é que o Estado, que o governo possa intervir na própria economia para que a economia seja preservada, e isso com base no livre mercado, no livre comércio. Almeja o bem-estar social em resolução socialista e sem abrir mão do capitalismo. Então aqui, mais uma vez, a gente vai ver que a democracia ou a ideologia democrática ela é um meio termo entre o comunismo e o capitalismo. Então ela almeja esse bem-estar social, e isso é importante dentro da democracia, deve ser preservado, sem resolução socialista e sem abrir mão do capitalismo. Então, para a democracia, o capitalismo é importante porque é um gerador de recursos para o Estado, então recursos econômicos, o que mantém um Estado em pleno crescimento. Seus princípios, valores são iguais, ou melhor, seus princípios ou seus principais valores são igualdade e liberdade. Então, dentro da democracia, essas duas palavras são importantes. Igualdade e liberdade, diferente da ideologia comunista, porque aqui vai preservar o capitalismo. Defende que o Estado garanta um padrão mínimo de vida como uma rede de segurança para os indivíduos. É o que nós temos visto nesses 2 últimos anos, né? Ano de 2020 e 2021, a questão da pandemia e os mais pobres, então, recebendo uma ajuda do governo. Então, a democracia, ela favorece a isso e vai buscar isso, mesmo que essa ajuda não seja
o suficiente como nós temos visto, principalmente no nosso país. E agora vem o capitalismo, a ideologia capitalista. Então, olhem só, o capitalismo é um sistema econômico em que as entidades privadas possuem os fatores de produção. Os 4 fatores do capitalismo são empreendedorismo, bens de capital, recursos naturais de trabalho. Então, o capitalismo é isso, as grandes empresas produzindo, exercendo um mercado para a geração de empregos e movimento econômico de uma nação. E as características são: o Estado intervém pouco no mercado de trabalho, então há pouca intervenção do Estado, o trabalhador é assalariado, então temos os grandes empresários, os donos de empresas, os executivos, porém nós temos toda uma equipe de assalariados dependendo dessas empresas. Então, quando uma empresa fecha, como aconteceu já no Brasil, mais ou menos 5.000, 6.000, 7.000 funcionários assalariados são demitidos. E isso, então, também é prejudicial numa nação. Os proprietários controlam os fatores de produção e obtêm sua renda da sua própria propriedade. Então, na verdade, no capitalismo, você vai ter uma desigualdade de classes natural, porque se você analisar a pirâmide socioeconômica no capitalismo, você vai ver que lá no ápice você tem uma minoria muito rica e na base uma grande maioria muito pobre. Infelizmente, isso acontece no capitalismo, porque o capitalismo valoriza aquele que trabalha ganha mais do que o que não trabalha. Então também há uma justiça nisso, desde que o governo possa também administrar essa questão e oferecer um mercado de trabalho para aqueles menos favorecidos. Exige uma economia de mercado livre para ter sucesso e distribuir bens e serviços. A divisão de classes sociais, a propriedade privada predomina. Então isso é capitalismo. Tudo bem? E agora, caminhando para a finalização, a ideologia conservadora, que é muito parecido com o que nós cremos. O conservadorismo nasceu ainda no século XVI. As ideias de base do conservadorismo são a preservação dos princípios e valores das instituições sociais, como a igreja, a família e a comunidade, além do desenvolvimento honrado dos seus indivíduos. Então, de certa forma, nós temos um pouco dessa ideologia conservadora. Os valores são liberdade política e econômica e a ordem social e moral. É fundamentada na doutrina cristã e tem na religião a sua base. Por isso que nós somos conservadores. Então, quando nós falamos, por exemplo, de cosmovisão cristã, nós estamos falando desde a primeira aula que a nossa visão, nós enxergamos o mundo à luz das Escrituras. Então, as doutrinas cristãs são fundamentais para nós e a ideologia conservadora mantém isso. Acredita que apenas o sistema político-jurídico garante a igualdade necessária entre as pessoas, desde que esse sistema político e jurídico sejam regidos também pela Constituição maior, que é a Palavra de Deus. Essa ideologia conservadora também acredita na meritocracia, onde a desigualdade social é consequência das diferenças entre os indivíduos e seus esforços. Acredita que qualquer mudança deve ser leve e gradual. Muito bem, aí vem a ideologia anarquista, que por questão de tempo nós não vamos tratar aqui, mas apenas colocando para vocês, vejam só, uma característica da ideologia anarquista é que eles defendem uma sociedade baseada na liberdade total, porém responsável, o que é impossível por causa da depravação humana. Então você não pode dar liberdade total e esperar uma responsabilidade das pessoas. Então, infelizmente, de todas as ideologias, a anarquista é a mais perniciosa.
Muito bem, a nacionalista, para nós terminarmos, essa ideologia baseada na premissa de que a lealdade e a devoção do indivíduo ao Estado-nação superam outros interesses, sejam eles individuais ou de grupo. E nós aqui, os mais experimentados, vamos também nos identificar com essas características nacionalistas. Vejam só, as principais características são: enaltece o país, sua cultura, história e povo. Os interesses da nação estão acima dos interesses dos indivíduos. Defende a cultura e pertencimento e a identificação com a pátria. Acredita na preservação da nação e no cuidado das fronteiras do país. Manutenção da língua nativa e das manifestações culturais. Então, na verdade, o lema principal da ideologia nacionalista, desde 1964, é aquela, no caso do nosso país, aquele lema com relação ao Brasil: ame-o ou deixe-o. Eu acho que a maioria daqueles que são, então, mais experimentados lembram desse slogan: ame-o ou deixe-o, a questão, então, do nacionalista, ok? Concluindo, então, as ideologias são variadas e todas elas buscam o maior interesse social e político de um grupo de indivíduos e até mesmo de uma nação. Entretanto, dentro da cosmovisão cristã, entendemos que Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, nos mostrou que uma ideologia não tem sentido sem primeiro considerar a existência do próprio Deus, dos seus princípios e mandamentos, que vão conduzir então o nosso relacionamento com Deus, primeiramente o relacionamento vertical, o nosso relacionamento com o próximo. Então, quando nós estamos bem com Deus, quando nós estamos dentro de uma cosmovisão cristã, nós também estaremos construindo, estabelecendo uma ideologia que realmente traga o crescimento de todos. Então, assim nós encerramos mais uma aula, espero que tenha sido útil para você, e na semana que vem, então, a última aula, quando trataremos da cosmovisão cristã versus ideologia de gênero. Então, um assunto muito atual e gostaria que você não perdesse. E se você perdeu alguma aula, volte lá para a aula 1, 2, 3, 4 e essa, então, estamos finalizando com a quinta aula. Que Deus abençoe a todos, um bom domingo a vocês. Amém.